Olá, amigos. Vamos mais uma vez aqui no Pilhados do Saber. E hoje nós temos uma participação importante e um assunto extremamente interessante, que é a educação financeira, cidadania e futuro sustentável. A importância deste assunto de hoje é porque desde criança, desde pequeno, nós precisamos cuidar da questão financeira da nossa vida. E para que a gente pudesse falar sobre esse assunto, nós trouxemos hoje o professor Francisco Costa, professor de língua portuguesa e literatura, experiente na questão financeira, na educação financeira. Ele é especialista na disciplina, no assunto, e tem uma atuação já de muito tempo, de muitos anos, na área de educação. Já foi secretário municipal de educação de São Sebastião do Otumã, professor de sala de aula, escritor, que eu acho isso extremamente interessante, porque você aprende, escreve, transmite muito mais às pessoas. Então, é com muito prazer que hoje nós estamos tratando de educação financeira como uma ferramenta de cidadania, autonomia e futuro sustentável. Não é isso, Márcio? Isso, professora. Boa tarde a todos. Estamos em mais um episódio, do nosso podcast Pilhados no Saber. Professor Francisco, seja bem-vindo. Vamos fazer a pergunta inicial, já direcionada: qual é a importância do dinheiro na nossa vida? Opa. Nos responda isso, por favor. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Literalmente com a camisa, né? Vestir a camisa, eu acredito que o Pilhados vai contribuir muito, para o crescimento de todos aqueles que se interessaram, que procuraram, que participar, porque se não tem participação, não tem aprendizado, né? A gente fala muito isso na sala de aula. É preciso que haja barulho na sala de aula. O Celso Antônio fala muito isso e eu concordo. Agora, esse barulho tem que ser direcionado, tem que ser sobre o que a gente está trabalhando, aquilo que realmente é importante para todos, né? E dinheiro, por mais que alguém diga o contrário, todo dia a gente precisa dele. Portanto, o que a senhora falou inicialmente em relação a começar isso desde cedo, de criança, isso é extremamente importante. Infelizmente, nós não temos essa cultura, né? É uma luta minha, uma inquietação minha, eu quero muito transmitir isso. Passei por muita dificuldade desde o início, então minha história daria um filme legal, porque foi na marra. Eu fui aprendendo assim, sem orientação. Eu mesmo fui buscando. Então, qual é a importância do dinheiro? A importância é que as coisas importantes da vida da gente, tudo que é importante na vida da gente, tudo que faz bem para a gente e para as pessoas que a gente ama, a gente precisa de dinheiro para proporcionar essas coisas com mais eficácia, com mais qualidade, né? Então, o dinheiro, ele é um meio, Ele é um meio. Então, nós precisamos entender, de preferência cedo, senão nunca é tarde, logicamente, Mas se você conseguir entender isso cedo, você tem como realmente construir a liberdade, que é o que todos nós merecemos, mas poucos temos, porque muitos nem pensam sobre isso, Então, assim, é preciso você entender que educação financeira, basicamente, você gastar menos que o que ganha. Você precisa ganhar alguma coisa, todos nós precisamos, Então, você ganhou pouco, tranquilo, foi pouco. A esperança é que isso melhore, que isso aumente. Você vai estudando, vai se profissionalizando. Mas não pode gastar o pouco que ganhou. Tem que saber usar com muito controle para que aquilo ali não se acabe no mesmo dia, Sim, eu já cheguei aí. É porque assim... eu já vou para a prática, Com certeza. A gente ganha... Geralmente a gente começa ganhando pouco. Tem as exceções, mas geralmente pouco. Então, assim, se nós temos a consciência que o dinheiro pode trabalhar para a gente... Então, nós vamos sentir algumas dores da renúncia, a gente vai deixar de adquirir alguma coisa para que você possa comprar uma outra coisa, porque o dinheiro não é para estar guardado debaixo do colchão. O dinheiro é para ser movimentado, é para gerar emprego e renda. Então, eu sou um empreendedor, eu abro um negócio. Se eu não sou um empreendedor, mas eu preciso investir, se eu quiser gerar renda passiva. Poucas pessoas fazem isso, Então, como é que o meu dinheiro, um pouquinho que seja, ele vai gerar renda passiva ao longo do tempo? A gente tem que entender a função do tempo. Eu alocando esse dinheiro em boas empresas. Tem alguém empreendendo, eu vou comprar parte daquela empresa. Aí a pessoa diz, mas como? Lá tem dinheiro para comprar o banco, por exemplo? Tem.
Você compra uma ação, você já é um pequeno dono. Né? Então, existem bancos, setor financeiro, muito bons, empresas de energias muito boas. Então, tem muitos ativos bons que a gente pode começar com R$30. Qualquer uma pessoa pode ganhar R$30, R$50, não é verdade? Então, assim, o cara pode dizer assim, eu ganhei 100, mas eu preciso gastar 200. Tá bom, todos nós precisamos. Você pode ganhar R$100 mil e precisar gastar os R$100 mil. Agora, se você quiser construir renda passiva, é preciso você entender. Aí já vai um pouquinho para a inteligência financeira, né? É preciso entender. Você tem que ter pelo menos 3 fontes de renda. Isso já é para começar. Então, se você não tiver isso, você pode se profissionalizar cada vez mais, fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, outras formações, ou até empreender, mas se você não investir em boas empresas para gerar renda passiva, você sempre vai estar, entre aspas, escravo do trabalho, porque você só tem a sua renda ativa. Qualquer sinistro que acontecer, você leva um baque. Por quê? Porque você não tem dinheiro gerando dinheiro. Professor Francisco, mas essa habilidade a gente não aprende do dia para a noite. Você mesmo falou que você levou muito tempo para entender. Como é que nós podemos ensinar isso desde cedo para as crianças e jovens? Como colocar isso nas escolas? Eu lembro que em 2002, aproximadamente, o professor Augusto, que era um servidor, uma pessoa que trabalhava um profissional, o fiscal da Cefaz, ele pensou nisso e lá eles criaram uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação no período que eu estava lá como subsecretária. E ele levou para as nossas escolas, isso foi feito um convênio entre as instituições, ele levou o conhecimento da educação financeira. E hoje ele já dá curso sobre isso, e naquela época foi muito importante. Eu ouvi depoimentos. Então, hoje eu lhe pergunto, ao longo desse tempo a gente tem aumentado esse trabalho feito para orientar os jovens, isso aí. Como é que essa habilidade de você saber como controlar, chegar até os jovens, as crianças, porque isso tem que começar bem cedo. Hoje uma criança diz para a gente assim, me dê R$1 que eu quero botar no meu cofre. Então, como é que a gente faz para que isso seja, de fato, incluído ou colocado ali na escola como uma prática normal e bem dentro da realidade? Boa pergunta. Isso aí é uma luta que é um sonho, né? Que a gente quer, porque... Em outros mundos, em outros países, isso já existe. A gente precisa entrar nessa... Tem alguns casos, né, que usam. O Brasil esse entendimento, né? O Brasil, infelizmente, está deixando a desejar nessa questão, né? O ideal seria os pais, né, na família, já ter essa questão. Por quê? Porque no dia a dia ali, nós somos o fruto do meio. Querendo ou não, nós somos fruto do meio. Então, se a criança nascesse em um ambiente onde tivesse isso dos seus pais e dos seus irmãos mais velhos, isso seria uma coisa natural. No caso, eu falei de mim que foi demorado porque eu não fui orientado, né? Eu não tive orientação dos meus pais em relação a isso porque eles não tinham isso para me dar. Lógico que a gente vai dar o que a gente tem, né? E depois eu segui caminhos que também o meio não me proporcionou. Eu não encontrei network, não encontrei amizade que pudesse me falar sobre isso, né? Mesmo o livro me foi indicado. E isso aconteceu comigo na pandemia. Assim, eu sempre fui educado financeiramente, naturalmente por causa das consequências, mas a inteligência financeira mesmo, para estudar, para conhecer, isso veio de 2020 para cá. Está recente, então? Está recente, porque eu me debrucei, eu invisto no mercado variável há 2 anos. Eu não investi, eu sempre investi em imóveis, porque eu vi ali um aluguel, era uma renda passiva, né? Eu sempre fiz isso. Mas não tinha a expertise da questão da inteligência financeira. O que é, resumidamente, inteligência financeira? É você saber colocar o dinheiro para trabalhar para você, alocar em ativos que realmente vai te dar um retorno, não só de valorização, mas de retorno no que diz respeito aos dividendos, aos juros sobre capital próprio, por exemplo, né? Então, isso veio para mim, através de estudos, por causa de um vídeo que eu vi, a partir de 2020 para cá, pandemia. Respondendo a pergunta, né? Então, as nossas escolas, já soube de algumas coisas, não conheci de perto, mas já soube de algumas coisas que já existiam em relação à educação financeira, mas foi mais voltado para números. Isso não muda vidas. O que a gente precisa, e é muito necessário que se faça, é uma preparação dos professores. Essa preparação não precisa contratar pessoas de fora, especialistas, é alguém que entenda e trabalhe isso
por escola, e que tem uma pessoa na escola que possa disseminar essa questão com os demais professores, de forma que trabalhe a mentalidade, a visão de mundo. Por quê? O que falta nos professores é isso. Tem muito professor que vive endividado, eu não consigo entender. Ele ganha pouco, mas ele não, parece que ele não tem consciência do que ele ganha e do que ele precisa realmente gastar. Né? Então, assim, o que precisa na escola é um trabalho voltado para a mentalidade da criança. Claro, tem que ter prática. E essa prática vai ser o dia a dia mesmo, simulando em algumas atividades, no dia a dia, no contexto da sala de aula, simulando aspecto familiar. O que eu ganho X, eu preciso disso, então isso que eu preciso, vou gastar Y, e desse X que foi ganho, esse Y tem que ser menor. Então, professor, só tentando fazer uma análise aqui rápida sobre a sua fala, a gente precisa ter preparo nas nossas escolas, a gente precisa preparar nossos professores, precisa ter formação, então, nesse contexto, para poder a gente chegar a essa formação até os nossos alunos. E para isso, então, a gente precisa dar uma mexida no currículo escolar. Aí eu queria ouvir a sua opinião sobre... Acha importante criar um componente curricular voltado para isso dentro da escola, da educação formal, por exemplo? Muito importante. Muito importante que os governos, né, prefeitos, vereadores, legislativo também, né, governadores, deputados, tanto executivo como legislativo, é muito importante pensar nisso, porque quando se tem isso legislado, né, em lei, é mais fácil funcionar. Já existe uma política nacional onde ela foca e algum material dentro dos próprios livros já trabalha essa questão financeira. Ela não é um currículo, ela não faz parte do currículo, mas ela ajuda como um tema transversal. A gente acha extremamente importante, mas quando ele fala, quando o professor Francisco falou que o pai em casa, a educação tem que começar em casa e dar continuidade nesse processo na escola, mas para isso os nossos colegas professores, gestores, precisam ter essa formação que você falou, né, exatamente isso, para que depois eles deem continuidade e eu mostre como fazer. Porque quando eu já vi em vários jornais locais um número imenso de pessoas negociando as suas dívidas. Faltou essa formação. Interessante isso aí, professor. A gente vê no PROCON. Quantas pessoas vão até o PROCON porque estão devendo muita conta de... A gente sabe que a sociedade está sobrecarregada de impostos, mas se você pode diminuir a sua conta de luz, a sua conta de água, não gastar tanto com roupa, não gastar tanto com gasolina e tantas outras coisas, isso tem que começar lá atrás, né? Tem que começar com as crianças desde pequeno, os pais mostrando e a escola trabalhando esse lado da economia, da educação financeira, até quando... Já vi vários trabalhos feitos em escolas públicas maravilhosos, que a gente vê há um esforço coletivo. E é isso que você também tem procurado mostrar para uma sociedade mais avançada. A economia e como aplicar bem esse dinheiro que ele economiza. Num processo de educação financeira, para quem não está acostumado, com certeza essa questão de dívida tem que ser abordada. Tem um livrinho pequeno, volume pequeno, muito bom. É o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele ensina como você crescer, sair de dívidas, várias dívidas. Então, você vai ganhar pouco e vai tirar uma pequena porcentagem para pagar cada um. Primeiro, você reúne todo mundo, todos os credores, e você negocia. Olha, estou desse jeito, minha realidade é essa. Eu quero honrar com todos vocês. Meu compromisso é sanar essas dívidas. Para isso, no momento eu estou ganhando X, eu vou tirar tantos por cento para ti, tantos por cento para ti, tantos por cento para ti, e 10% aqui eu vou investir, e esses 5% aqui eu vou viver. Quer dizer, eu vou sobreviver, eu vou lá, mas eu vou honrar meus compromissos e vou crescer. Então, isso é uma decisão que a pessoa que quer crescer tem que tomar. Vai sentir muitas dores, não há crescimento sem dor, não há. Essa questão de já estar na família, que seria o ideal, a gente sabe que a educação é um processo longo, né? Médio e longo prazo. Então, assim, tem que começar com a gente, né? A escola tem que se transformar na equipe de trabalho, os professores têm que estar mentalmente preparados com essa visão de como fazer e transmitir isso para os alunos e fazer disso um dia a dia gostoso.
legal mesmo, trabalhar a realidade, trabalhar a mentalidade certa de forma que fique uma coisa normal do dia a dia. Então, essas crianças vão disseminar na família, né? Então, elas não vão mudar totalmente a cabeça dos pais, mas vão influenciar muito. Se preparar para o futuro. E futuramente, eles vão ser os pais que vão preparar as crianças. Então, aí a escola já vai receber gente preparado. Portanto, é preciso a gente fazer isso o quanto antes. Bom seria através da lei, e já vindo do governo, do prefeito e tal, do Poder Executivo. Mas, das secretarias, né? Mas caso isso não aconteça, dá para as escolas fazerem isso em todas as disciplinas. Inovação aqui no nosso podcast Inteligência Financeira. Pronto. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Então, gente, nós vamos para o nosso mote, que é importante. Quem sabe mais... Pilha! Tchau, tchau.